Eclesiastes capítulo 7, verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Agora, por favor, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se que montava-se a 50.000 peças de prata. E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ir a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata imagens de Diana, deusa de Éfeso, dava não pouco lucro aos seus artífices, os quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas por toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Agora, vá por favor para a última referência, marca essa aí, e vá para Apocalipse. Último livro da Bíblia, né? Apocalipse. Capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a mansão dos mortos devolveu os que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Amém. Amém. Eu comecei lendo um texto que está em Eclesiastes, e Eclesiastes é escrito por Salomão, e Salomão é um personagem bíblico que tem uma trajetória bastante interessante, porque o Salomão, ele pede a Deus, quando ele ascende ao trono, depois de Davi, e Deus, num sonho, numa visão,
pergunta a ele o que ele gostaria de receber de presente do próprio Deus. E ele pede sabedoria para que ele fizesse uma administração justa, para que ele julgasse as necessidades do povo com equidade. E Deus responde a ele, Deus que tudo sabe, se permite a vivência da surpresa e diz, você me pediu isso e não pediu a vida dos inimigos, não pediu longevidade, não pediu riquezas, pediu sabedoria. Eu gostei do seu pedido, então eu vou te dar sabedoria e vou te acrescentar o que você não pediu. E Salomão foi muito sábio, muito rico, viveu bastante, e os seus inimigos o serviram durante todo o tempo do seu reinado. E sabe o que era? Em algum momento ele começa a fazer uma análise da existência. A gente poderia talvez dizer que ele chegou próximo de uma crise existencial, e nessa crise existencial ele começa a buscar o porquê das coisas, a que cada coisa, cada experiência da vida leva a gente. E ele chega a uma conclusão que está no final lá do livro de Eclesiastes. Ele disse, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, antes que chegue o tempo da velhice, porque na velhice você vai se lembrar de Deus, mas você já não vai ter o tempo de viver as delícias de servir a Deus. Então, leva Deus a sério desde cedo. E ele começa a fazer um inventário de tudo que ele tem e contar das vivências, das análises e conclusões às quais ele chegou. E especificamente no capítulo 7, no verso 16 que nós lemos, ele disse, não sejas justo demais, não seja sábio aos seus próprios olhos, por que você se destruiria? Interessante isso, né? Não seja justo demais. Não se veja muito bom. Eu conheci há muito tempo atrás um rapaz, e uma época que eu estava precisando ganhar um dinheiro extra, precisando fazer um trabalho, e esse moço tinha uma rota de distribuição de derivados de leite, iogurte, queijo, requeijão. E ele disse, olha, o senhor não quer comprar o meu carro e pegar essa rota? E ela é muito boa, ela é muito lucrativa, ela é isso, ela é aquilo, e se você pegar... Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar. Não, eu financio, você me dá o seu carro de entrada, aquilo tudo. E foi muito bacana, né? E foi assim um negócio interessante. Marcamos de fazer o negócio e eu começar a rota. E quando chegou o dia de fechar o negócio, ele disse, olha, o que acontece é o seguinte, eu perdi a rota. Eu já estava para perder, então eu estava tentando passar para frente. E quando ele me disse que era tão bom o negócio, eu perguntei para ele, por que você está me passando, já que é tão bom assim, por que você está financiando o carro nessa facilidade e está passando essa rota de mão beijada? Ele olhou e disse assim, não, é porque eu sou muito bom. Legal, e aí quando eu fui assumir o negócio, eu descobri que ele estava perdendo a rota, ele era um péssimo representante, ele perdeu, ele estava tentando diminuir o prejuízo dele, mas não deu nem tempo. Perdeu tudo, não tinha como passar a rota, não tinha como vender o carro, teve que devolver, passar o financiamento para a empresa, devolver. Tem gente que se acha muito boa, não é? Tem gente que acha que tem uma moral ilibada. Tem gente que acha que faz toda a bondade do mundo. Uma vez, também discutindo com um rapaz, ele disse, olha, eu já entrei numa lanchonete e paguei um sanduíche para um mendigo de rua. Ele achava que era o melhor negócio do mundo. Uma vez na vida ele ter pago um sanduíche. E não é a quantidade, mas é o fato da pessoa se achar muito boa. Esse homem, Salomão, ele chega e diz assim, não seja demasiadamente justo. Não se use para julgar os outros. Não use a sua religião para dizer que a sua religião é melhor do que a dos outros. Não use a sua sexualidade para dizer que ela é mais certa do que a dos outros. Não use a sua cor, a sua posição na pirâmide social para dizer que você é melhor do que o outro. Não use o grau de estudo a que você chegou para dizer que você é melhor do que o outro. Não seja justo aos seus próprios olhos de tal maneira que você se destruiria. E se destruiria como? Aí nós fomos para o Apocalipse, que foi a terceira referência que nós lemos. De repente, João, apóstolo, está na ilha de Pátimos, preso pelo testemunho de Cristo. O evangelho estava se propagando pelo Império Romano. João e outros apóstolos foram presos. Coube a ele ser mandado para uma prisão de segurança máxima, que ficava numa ilha chamada Pátimos.
E lá ele foi arrebatado, ele foi tomado em sentidos, e ele teve uma epifania, ele teve uma visão, ele teve uma experiência sobrenatural, e ele se viu no dia de Deus, no dia do julgamento, em que Deus vai julgar todas as pessoas. E ele disse: eu vi, diante do trono branco, diante daquele que está sentado no trono, diante dele, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não há como fugir do olhar de Deus, não dá para escapar de Deus. E diante dele estavam todos, grandes e pequenos, importantes e gente simples, ricos e pobres, letrados e ignorantes, todos, e cada um trazia um livro debaixo do braço, o livro da sua própria vida. E ele diz: havia um outro livro, o livro da vida, com o nome dos salvos, que significa que Deus sabe todas as coisas. Então Deus já sabe, mas cada um tem que ser julgado pela sua própria vida. E sabe onde é que se estabelece a justiça de Deus? Em que você não será julgado pelo julgamento de Deus. Eu não serei julgado pelo julgamento de Deus. Ela não será julgada pelo julgamento de Deus. Espera aí, mas então como é que Deus vai julgar? Deus vai me julgar pelo meu próprio julgamento. Deus vai te julgar pelo seu próprio julgamento. Deus vai julgar o Demóstenes pelo jeito que o Demóstenes julga os outros. A justiça de Deus é que ele vai te dar exatamente aquilo que você está dando ao mundo. Então, quando lá em Eclesiastes, Salomão, cheio de sabedoria, diz: não seja sábio demais aos teus próprios olhos e não seja justo demais aos teus próprios olhos, por que você se destruiria? Se destruiria no dia do julgamento de Deus, porque Deus vai te chamar e vai dizer assim: poxa, mas você foi santo demais, não foi? Você foi justo demais. Mas deixa eu ver o livro da sua vida, vem cá. Ah, você disse que não podia roubar, mas engraçado, você roubava os seus clientes. Ah, você falava da sexualidade dos outros, mas escondido você tinha uma vida bastante depravada, né? Ah, você não gostava disso, mas fazia. Você era um hipócrita. A sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, para você resta sofrimento. Você será julgado exatamente pelo que você diz que você é. Você tem que viver à altura daquilo que você diz que você é. Jesus conta uma parábola nas páginas do Evangelho, de que 2 homens entraram no templo a adorar a Deus. O primeiro olhou para o altar e disse: tu sabes que eu sou santo. Tu sabes que eu sou dizimista de todas as coisas, até das menores eu sou dizimista. Tu sabes que eu sou bom para os pobres. E começou a falar de tudo que ele era e que ele fazia. E ele dizia: o senhor sabe que eu sou tudo isso. O outro era uma pessoa de uma vida bastante duvidosa. Ele não tinha coragem de olhar para o altar, e ele batia a mão no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não estou conseguindo sair dessa vida, mas me pesa, eu não aguento isso, me perdoa. Jesus disse: o segundo saiu justificado, e o primeiro saiu carregado de pecados. Quais os pecados que o primeiro trazia? O orgulho, a vaidade, a avareza, a forma como ele se impunha aos outros. E o segundo? O segundo chegou para Deus e disse: tu sabes que eu sou isso. Eu não ouso nem dizer que eu sou santo, que eu sou teu servo, que eu sou teu filho. Eu sou apenas alguém que carece da tua misericórdia. Irmãos, nós, cada um, não é melhor do que ninguém. E é engraçado porque no dia do julgamento, cada um vai entrar, o Felipe vai entrar levando o livro da vida dele. Vamos lembrar que nos dias que João teve essa visão, João não conhecia as imagens digitalizadas. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente cada um entraria levando o seu pendrive. Cada um entraria com o endereço eletrônico. Senhor, acessa aí. Já pensou a vida da Viviane passada ao vivo e a cores para todo mundo aqui da igreja assistir, desde que você era pequenininha? Cada coisa que você fez, cada coisa que você disse. Já pensou se fosse eu ia ficar apavorado. Ninguém gostaria de ter a sua vida exposta, mas sabe o que vai acontecer no último dia? Cada um vai ser julgado pelo que está escrito no livro da própria vida.
O julgamento de Deus será conforme aquilo que nós fizemos, dissemos, pensamos, escondemos debaixo de uma imagem dizendo: eu sou muito bom. Irmãos, nós somos todos carentes da misericórdia de Deus, todos nós somos necessitados de Deus. A Bíblia diz para nós: quem pensa que está de pé, veja que não caia. Quando você pensa que está de pé, você está muito próximo de cair. Naquilo que você faz a afirmação de que você é um representante da justiça, da bondade, da lealdade, da perfeição, você vai ser testado, tentado, para ver se você é isso mesmo. E eu vou te dar um exemplo de como é que nós não somos tão perfeitos assim. Quem é que gosta de uma boa festa de aniversário? Como é que você gosta de festa de aniversário, Aline? O que tem que ter na festa de aniversário seu? Comida. É bom quando você é convidado numa festa que tem comida. O que mais que tem que ter, Beto? Numa festa de aniversário? Doce é uma tentação, né? Você sabe por que o doce vicia? Porque ele é da família do álcool, da família do pé de cana. Cachaça e açúcar têm o mesmo potencial de vício. Você está achando que você é melhor do que o seu primo que é cachaceiro? Do que o seu pai que bebe cai e você é viciado em doce? Você teve sorte de ser no doce e ele no álcool. Mas os dois são da mesma família, vêm da mesma planta. Por isso é que tem o mesmo poder de vício. Tenta ficar sem açúcar. Você já tentou beber café sem açúcar, gente? Quem já tentou essa coisa? Eu estou conseguindo, já tem um tempo. Mas eu vou te falar uma coisa. Primeiro dia maravilhoso. E o pessoal diz: com 7 dias você está liberto do açúcar. No terceiro dia você já não aguenta mais. No quarto dia aquilo é uma porcaria. No quinto você jura que vai largar aquele negócio. E no sétimo você chama quem te falou que você ia ficar liberto e diz: é mentira, não funciona. Porque o açúcar dá um negócio diferente. Pedro, o que mais tem que ter numa festa de aniversário? Já falaram comida e doce. Música, claro, música, tem que ter alegria, né? Que mais? Refrigerante. Claro, quem é que não gosta de um bom refrigerante? Lucas, que mais? O que está faltando? Sucos. Gente, que mais está faltando? O bolo. O bolo, que mais? A vela, acender as velinhas, né, Demóstenes? O que você faz com a vela, Demóstenes, quando depois canta o parabéns? Sopra e sobe aquela fumacinha, não sobe? Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? É uma boa pergunta. Vamos voltar para o texto, o segundo texto que nós lemos. Paulo passa pela cidade de Éfeso. Paulo começa a fazer milagres extraordinários. Deus, usando Paulo, faz milagres extraordinários. A ponto dele chegar num lugar e começar a ter concorrência. Fé sempre foi um bom negócio para quem é vagabundo. Os vagabundos de plantão sempre foram aproveitadores da fé. E não foi diferente nos dias de Paulo. Paulo era sincero e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas tinha 7 filhos de um sacerdote, principal dos sacerdotes, chamado Seva. Os 7 filhos deles eram 7 vagabundos da fé. Eram 7. E talvez eles tivessem montado a igreja israelita do poder de Deus, ou talvez a igreja interplanetária do poder do Altíssimo. Essas igrejas têm esses nomes. Eu estou imaginando aqui que talvez um deles tivesse assim, uma burca grandona, sabe? Alguém sempre com alguma coisa. E eles vendiam milagres. E eles fabricavam endemoniados. Mas um dia, eles encontraram um endemoniado que era um endemoniado de verdade. E eles estão lá brigando com o endemoniado e eles dizem para o endemoniado, depois de tentar tudo, nada funcionou. Eles viram Paulo expulsando o demônio, eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te mandamos, sai desse homem. Eu imagino que nessa hora o diabo deu aquela risadinha. Eu conheço Jesus. Eu conheço. Eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Qual é a autoridade que vocês têm? Vocês podem enganar as pessoas, mas eu conheço você. E o demônio que estava dentro do endemoniado partiu para cima daqueles 7. A Bíblia diz assim: assenhorou de 2, dominou 2. E os outros fugiram
meio rasgados, meio pelados e apanhados. As pessoas vendo aquilo começaram a dizer realmente a mensagem de Paulo é verdadeira, e aqueles que praticavam artes mágicas, pegaram seus livros, pegaram seus utensílios de bruxarias, de mágicas, de adivinhações, e trouxeram e queimaram aquilo em praça pública, e fizeram a conta e disseram, e tem 5.000 peças, 50.000 peças de prata. É muito dinheiro, e as pessoas abriram mão daquilo para servir o Deus vivo. Bom, mas naquela cidade havia uma deusa, a deusa Diana, chamada de Artemis entre os romanos, Diana dos gregos. E Diana era a deusa do céu, era a deusa que controlava o sol, a lua, as estrelas, a colheita, o regime das marés. Diana era, aos olhos deles, responsável por tudo isso. E um deles chamou o pessoal e disse, olha, sabe que nós somos fabricantes de imagens, nichos, colocamos imagens nas paredes de Diana, grande deusa. Esse tal de Paulo está convencendo as pessoas de que o que nós fazemos não é imagem de Deus, que o Deus do Paulo é o Deus invisível. Se esse povo começar a largar o culto a Diana, nós vamos para a miséria, a nossa prosperidade vem disso. E eles então começaram a armar alguma coisa contra Paulo. E quando ele disse, nós vamos ficar pobres, e o culto da grande Diana, que toda a Ásia sabe que está na cidade de Éfeso, pode cair em descrédito. Eles começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e começaram a fazer aquilo, e começaram a perseguir Paulo, e Paulo teve muito trabalho. Bom, mas por que eu estou contando isso? Como é que era o culto a Diana? O culto a Diana era o seguinte, uma vez por ano, na data de aniversário da pessoa, uma vez por ano, ela tinha que ir ao templo de Diana, e ela tinha que fazer uma oferta da comida mais gostosa. Então ela fazia um doce, que era a cópia do sol e da lua. Qual que é a forma do sol e da lua? Redondo. Então fazia um grande doce redondo. Mas a Bíblia diz para nós que as nossas orações sobem para Deus como fumaça, e que Deus respira o suave cheiro das nossas orações. Por isso é que no Velho Testamento se queimava um incenso. Acreditavam que as orações eram levadas ao céu pela fumaça. Então o que essa pessoa que estava fazendo aniversário estava oferecendo a Diana? Um doce. Ela fazia, colocava velas em cima desse doce, e de repente ela soprava, e aí a fumaça subia com o pedido que ela fazia a Diana, a rainha dos Efésios. Irmãos, da onde que vem a nossa tradição de aniversário? Da onde que nós tiramos que tem que ter bolo? Da onde que nós tiramos que tem que ter vela e fumaça? De onde que nós tiramos que tem que soprar parabéns para você? Nós tiramos de um culto pagão. Nós nem sabemos, e nós muitas vezes nos achamos muito bons. Nós achamos que nós podemos dizer para os outros que o nosso Deus é maior do que o Deus deles. Como se houvesse mais de um Deus. Porque quando eu digo que o meu Deus é maior do que o Deus do outro, eu estou admitindo que existe um outro Deus. Mas se eu sou monoteísta e acredito num único Deus, eu nem me preocupo com isso. Não interessa o nome que você chama, é Ele. Quem põe comida na mesa do islamita é o mesmo Deus que põe comida na minha mesa. Eu chamo de Jesus, o islamita chama de Alá. E aí? Você acha que Deus vai ficar de pirraça? Você acha que Deus vai olhar e falar assim, estou com raiva de vocês porque vocês mudaram o meu nome? Gente, que bobagem é essa? Nós que nos achamos tão bons, somos praticantes de paganismos. Todo ano a gente quer um bolo, a igreja faz aniversário no segundo domingo de dezembro. O que a gente faz normalmente? Bolo. Será que nós somos tão bons assim? Claro que não somos. Claro que nós não somos. Mas qual é a bondade que Deus espera de cada um de nós? Olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Deus espera que o meu coração seja um coração que pratique a bondade e a benignidade. Que o meu coração seja um coração que não faça diferença entre uma pessoa e outra. Que o meu coração seja um coração que não se apaixone pelo materialismo. Ou seja, eu estou no mundo, eu uso as coisas que estão no mundo, mas eu não me apaixono por elas.
Me apaixonar pelo quê? Pelo dinheiro? Você sabe que dinheiro é infiel, dinheiro não tem fidelidade nenhuma. Hoje você tem, amanhã não tem nada. Se apaixonar por alguém de carne e osso, que garantia você tem que essa pessoa vai permanecer com você? Ela pode chegar para você amanhã e dizer assim, olha, você não merece, mas isso acontece. Não te amo mais como já amei. Fui sincero quando eu te disse, eu te amo, lá atrás. Mas hoje, eu não amo mais. Pode ser até que ela continue te amando, e ela chegue e diga, olha, infelizmente eu estou com 6 meses só de vida e vou te deixar. Pode ser que essa pessoa simplesmente se esqueça de você. Você vai se apegar ao quê? Aos bens dessa terra? Casa, carro. Todo carro velho que você, por acaso, encontrar na rua, já foi novo um dia. Todo casebre que você passar e achar e disser para você mesmo, nossa, mas que bagaço. Já foi uma construção bonita. Então você vai se apaixonar pelo quê? Deus não quer que você se apaixone pelas coisas do mundo. Mas que você se lembre que você vai passar a eternidade com Ele. Que você se preocupe em juntar créditos diante dEle. Porque você vai se dar conta diante de Deus. Você vai comparecer diante de Deus com o livro da sua vida. Você vai dar conta das coisas que você disse. Só muito tarde, talvez, você vai entender que você errou muito e não tenha mais tempo de consertar. Por que ferir alguém? Por que perseguir alguém? Por que não dar paz a alguém? Porque a sexualidade dele é diferente da sua, porque a cor da pele dele é diferente da sua, porque o tipo de família dele é diferente da sua. Por que você quer ser melhor do que os outros? Você não é, não é e não é. E se você achar que é, você vai dar contas diante de Deus, conforme o critério que você está estabelecendo. Então, seja justo aos olhos de Deus. Ajude o seu irmão. Ajude o necessitado. O que você fizer com a mão esquerda, não deixa a direita ficar sabendo. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, não perca essa oportunidade. Se você tiver a oportunidade de ajudar, não perca essa oportunidade. Se você tiver a oportunidade de dividir, não perca essa oportunidade. Não faça como aquele rapaz que disse, eu sou muito bom porque uma vez na vida eu já paguei um sanduíche para um mendigo. Poxa, que coisa. O que você fizer, não deixe ninguém saber. Não deixe ninguém saber para que você se envaideça. Nenhum problema que os outros vejam você fazendo, se você não fizer publicidade disso para se envaidecer. Para tirar proveito. Mas se você faz com generosidade, faça. Vocês têm acompanhado uma campanha de ódio que tem sido deflagrada, todos os dias ela é renovada contra o padre Júlio Lancelotti? Quem tem acompanhado? Você sabe quem é o padre Júlio Lancelotti? Quantos anos você tem? 19. O padre Júlio tem muito mais do que isso, trabalhando com dependentes de crack na rua, de cocaína, de maconha, de álcool, com pessoas miseráveis, com crianças que nascem com AIDS. Ele tem muito mais de 19 anos, ele é italiano e está no Brasil, trabalhando há muito tempo. É engraçado, né? Quando começa a fazer a obra que Jesus fazia, alguém se levanta e acusa. Alguém se levanta e tenta manchar a honra daquela pessoa. Porque esse mundo não está preocupado com os pobres, mas Deus está. Esse mundo não está preocupado com os fracos, mas Deus está. Esse mundo não está preocupado com aqueles que não têm poder, mas Deus está preocupado. E a preocupação de Deus se transfere para nós que queremos ser seus discípulos. É a nossa obrigação tomarmos conta das pequenas ovelhas do Senhor. Então, não se veja como justo demais nem sábio demais. E não perca a oportunidade de fazer o bem. Vai chegar um dia, e vai chegar. Vai chegar para mim, vai chegar para o pastor Zé, e vai chegar para você. Que você vai olhar para trás e vai dizer para você mesmo, por que eu não fui melhor? Por que eu não aproveitei cada oportunidade para fazer o bem? Porque você vai estar diante de Deus com o livro da sua vida, debaixo do seu braço, e Deus vai dizer assim, bom, deixa eu ver como foi que você tratou os outros, porque é assim que eu vou te tratar. Como você tratou os outros, eu vou te tratar. Por isso é que eu sou justo. Mas o senhor foi muito bom com o outro. Ele vai dizer, porque o outro foi muito bom lá na terra.
eu só reproduzi o que ele fez. Mas não se preocupe não, eu vou julgar você pelo que você fez. Eu fico pensando comigo, como é que esses que têm poder de legislar, de julgar segundo a reta justiça, de agir com justiça dentro da lei e que extrapolam a lei e que tiram benefícios, vão se ver com Deus. Porque o texto disse que diante de Deus estarão os pequenos e os grandes, cada um dando conta da sua vida. Já pensou, irmão? Então, se você se preocupa com a vida eterna, comece a ser uma pessoa melhor do que você tem sido. Tire toda forma de preconceito do seu coração. Não jogue pedra na religião de ninguém. Entenda que o seu Deus responde por muitos nomes. E que Ele é o único Deus de todas as pessoas do mundo. E que Ele se orgulha de cada pessoa que nasceu nesse mundo. E não importa por que nome a pessoa o chame, Ele está sempre presente. Jesus está sempre presente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?